E aí, pessoal, tudo beleza? Estou trazendo um exercício bem bacana para vocês que recorda toda a parte de funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. É um exercício lá da Universidade de Santa Cruz do Sul. Vamos ver? Tradicionalmente, os estudantes aprendem no decorrer do ensino fundamental ou médio as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, mais especificamente suas formulações e nomenclaturas. Então, a sequência dos 5 itens, 1, 2, 3, 4 e 5, temos essas funções inorgânicas. Ele simplesmente quer saber aí quais são as funções. Então, vamos esclarecer as dúvidas, quem são as funções e por que são, e assim a gente entender qual a resposta certa do exercício. Primeiro passo: quando a gente vai estudar ácidos, a gente tem que entender que os ácidos são espécies, de acordo com a teoria de Arrhenius, que ionizam H+. Então, ácidos a gente começa lá com HX, a gente coloca ele em água e ele vai fazer o quê? Ele vai liberar o H+. Então, essa é a característica do ácido, liberar H+, ou seja, o hidrogênio sem o elétron. Por isso que ele está positivo. E o ânion, que eu vou representar por X, vai receber esse elétron. Então, normalmente, quando a gente vê a fórmula do ácido, ele está com H na frente. Então, se a gente olhar todas essas 5 itens, o único que tem H na frente é esse cara aqui. Ah, então esse 4, desculpa, esse 5 aqui é um ácido. Sim, é o ácido sulfuroso. Então, vou escrever aqui, ácido sulfuroso. Bom, então se a gente for procurar a resposta, no final tem que ser ácido. Ácido, 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 ácido. Aí já está fora. Por que aí está fora? Porque ele fala de óxido, então não tem nada a ver. Ah, tá. E já falando nisso, como que é um óxido? Bom, os óxidos são compostos binários. Como assim compostos binários? Eu tenho um elemento ligado com oxigênio. Esse elemento pode ser tanto um metal, como ele pode ser um ametal. Ah, tá. E tem diferença no óxido? Tem. Se for metal ligado com oxigênio, que é um metal, é um óxido iônico. Se for óxido iônico, tem várias possibilidades. Uma delas é a possibilidade dele ser um óxido básico. E se for a metal ligado com oxigênio, a gente vai ter um óxido molecular, que entre os óxidos moleculares pode ser um óxido ácido. Então só tem que ser dois elementos, tem que ser binário, sendo que o oxigênio tem que estar contido nele. Então se a gente olhar aqui, eu tenho sódio, hidrogênio, carbono, oxigênio, tem 4 elementos. Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, de novo hidrogênio, mas são 3 elementos. Alumínio, oxigênio só. Esse cara aqui é óxido. Sim, é um óxido. Inclusive, isso é o chamado óxido de alumínio. Então, o item 3, o terceiro item, tem que ser óxido. Nossa, mas que forma difícil de fazer, né? Ou seja, porque você não já foi fazendo a sequência. Exatamente, é para você prestar atenção. Então, olha só, isso aqui é sal. Então, o A está fora. Então, podemos ser ainda o B, o C e o D. Ok. Bom, já que eu falei de óxidos, eu falei de ácidos, eu falei também de óxidos iônicos que, se hidratados, podem formar bases. Quem são as bases? As bases nada mais são do que compostos que a gente geralmente tem um metal ligado com o H. Porque geralmente tem uma exceção que é o hidróxido de amônio. Então, quando eu tenho uma base, eu vou liberar OH-, ou seja, o OH recebe um elétron, um ânion. Então, quem tem o elétron? Geralmente é o metal. E se não for metal? Se não for metal, a exceção é o hidróxido de amônio, teoria de Arrhenius. Então, eu vou ter o NH4, que é um ânion, desculpa, um cátion de ligação covalente, e eu tenho um OH- aqui gerado. Hidróxido de amônio, mas tem o hidróxido de amônio aqui no exercício. É verdade, então isso aí é uma base. Então o segundo item é uma base. Base, 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 base. Bom, não ajudou em nada. Agora a gente vai ter que falar dos sais, né? Porque a gente já falou do ácido, falamos do óxido, falamos da base e vamos falar dos sais. Quem são os sais? Os sais são compostos que reagem de ácido com base. Então, o ácido gera os ânions e as bases geram os cátions. Então, os sais, eu tenho, em geral, um cátion, que eu vou representar com M, e um ânion, que eu vou representar com X. Então, eu vou ter um cátion positivo e um ânion. O meu ânion ele pode ser simples, ou seja, só formado por um único elemento, pode ser um ânion composto, formado por vários elementos. Mas, em geral, a gente tem essa característica, tem um cátion, depois um ânion. E eu não tenho essas particularidades anteriores, ou seja, eu não tenho oxigênio ligado a mais um elemento, e não começa com hidrogênio, nem muito menos termina com OH-. Então, nosso primeiro caso aqui, eu tenho sódio mais o NHCO3.
Esse H a gente vai chamar de bi, o CO3 de carbonato. Então, esse aqui é o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, então esse cara é um sal. Oba! Não ajudou em nada por enquanto. Então, o hidróxido de amônio é uma base, ok? A gente já falou. O óxido de alumínio é um óxido. KMNO4. O KMNO4 ele vem da reação do ácido permangânico com hidróxido de potássio. Nome até difícil de falar. Então, esse aqui é um sal, que é o sal permanganato de potássio. Tem um cátion mais um ânion, também um sal. Então, se esse é o sal, é o único que decidia para a resposta C. Poxa, que exercício diferente, né? Que parece difícil, mas é fácil. Ao mesmo tempo, tinha que saber vários itens. Sim, tem que saber vários itens para poder fazer muito bem esse exercício. E detalhe, né? Se a gente quiser aqui dar os nomes, né? Então, esse cara aqui, o primeiro item, então ele é chamado bicarbonato de sódio, hidróxido de amônio, óxido de alumínio, permanganato de potássio e ácido sulfuroso. No caso do permanganato, toda vez que a gente usa a palavra per, significa que o estádio de oxidação do manganês está com o estádio de oxidação 7. Se vocês quiserem perceber, é só fazer a continha. O oxigênio vale menos 2, então 2 vezes 4 vai dar 8. O potássio no estado de oxidação 1, então a gente vai olhar, então vai ver que o manganês que falta aqui para dar 0 no nosso somatório tem que ser 7. Ah, então o manganês vale 7, por isso que chama permanganato de potássio, e é um sal. Então a gente tem sal, base, óxido, sal e ácido. Bom, espero ter ajudado vocês a recobrar um pouquinho esse assunto de funções inorgânicas. No nosso canal tem vários vídeos aí falando quem são os ácidos, as bases, os sais. Eu vou deixar na descrição do link aí. Bom, se gostou do canal, curta o canal, assina o canal e compartilhe com seus amigos. Abraços, até mais!